Olá, eu sou Flávio Zelada, eu sou preceptor aqui do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no ano de 2013, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da fratura do pilão tibial. A fratura do pilão tibial, a gente vai ver a definição, os mecanismos de traumas presentes, as lesões associadas, o quadro clínico e o exame físico que o paciente apresenta, os exames de imagem, classificação do tipo de fratura, o tratamento e as complicações. A definição da fratura é uma fratura que envolve um mecanismo axial com lesão da área de carga do pilão tibial. Então, uma fratura interarticular da região distal da tíbia. Então, a gente vai ter o mecanismo axial com grande lesão de partes moles. Tá. Os mecanismos de traumas principais envolvidos nessa fratura são quedas de altura, acidentes automobilísticos, acidentes com motocicletas e a gente também descreve alguns padrões de fratura de acordo com a posição do pé. Então vai ter um trauma axial, se o pé estiver dorsifletido vai ter uma lesão mais anterior da superfície distal da tíbia. Se ele estiver neutro, ele vai ter uma fratura geralmente cominuta, com acometimento geral tanto da parte anterior e da parte posterior, e se ele tiver uma flexão plantar, vai ter mais acometimento da posterior da tíbia. Então a gente tem que fazer a diferenciação do trauma axial e o trauma torsional, que são as fraturas de tornozelo. Então tem algumas definições importantes. Os traumas rotacionais são baixa energia, geralmente, enquanto os traumas axiais são uma carga de energia liberada rapidamente, maior energia. Geralmente tem um desvio nos traumas rotacionais mais translacionais do talos, enquanto que nos traumas axiais você vai ter vai ter um encurtamento do talos, mais para proximal. Geralmente as fraturas torsionais não tem comunição, salvo as de alta energia, e as fraturas com mecanismos axiais, que a maioria são quase todas de alta energia, elas se acometem e tem uma grande comunição articular. Enquanto que nas fraturas rotacionais você tem uma lesão pequena de partes moles e na axial uma grande lesão de partes moles. Lesões associadas são outras fraturas, são lesões até de outros sistemas, principalmente politraumas, são traumas de alta energia. Então até metade das fraturas tem lesões associadas em outros sistemas. Outras fraturas do membro, principalmente as fraturas de mecanismo axial, como o pilão, como o planalto tibial, fraturas do quadril, fraturas do acetábulo. As fraturas do calcâneo, embora sejam de mecanismo axial também, elas raramente são associadas à fratura de pilão. E também as fraturas expostas. O exame físico, temos que sempre é fundamental avaliar a lesão de partes moles, exposição, palpar, fazer um exame neurovascular completo, com a palpação de pulso, perfusão, ver e documentar os déficits neurológicos, principalmente dos nervos que passam na região, avaliar os sinais de comprometimento e sinal de compartimental. Os exames de imagem que a gente faz para diagnóstico principalmente o raio-x, AP, perfil e muitas vezes o mortise da superfície distal da tíbia, mas também tem outros exames de imagem que são importantes nessa fratura. Por exemplo, a tomografia. Tá? A tomografia ela não é essencial no diagnóstico, mas ela serve para avaliar melhor a fratura e principalmente no planejamento cirúrgico dessa fratura. A classificação consagrada do pilão tibial é a classificação de Rued e Allgaier, em que o tipo 1 nós temos uma fratura do pilão sem desvio. Tá? No tipo 2 temos uma fratura sem comunição articular, mas com desvio da articulação. E no tipo 3 temos uma fratura articular e cominuta e com desvio. Tá? Então, a classificação de Rued e Allgaier. Também é importante destacar a classificação AO também, de tíbia distal, em que a fratura de tíbia é o osso tipo 4, o número dela, parte distal, é 3, e nós temos a fratura extra-articulares, é tipo A, as articulares parciais, tipo B, e a articular total, tipo C. Tá? É importante, vou falar um pouquinho da diferenciação nas fraturas que são parcialmente articular.
em que tem sempre uma dúvida, mas a definição correta é a tipo B. B1, nós temos apenas um split, tá? No B2, nós temos uma split e depressão, tá? E no B3, nós temos uma parcial com minuta, tá? A classificação de Chern também é muito utilizada, porque, como eu falei, tem uma grande lesão de partes moles. Então, para lesões fechadas, a grau 1 é C0, a grau 2 é C1, em que tem já um acometimento da superfície, tá? A grau C2 nós temos um acometimento tanto da pele quanto da musculatura, e na C3 nós temos já uma grande lesão do envelope de partes moles, muitas vezes até com síndrome compartimental, tá? O tratamento preconizado, diferentemente do que mostra a figura, não é o tratamento conservador. O tratamento conservador com gesso ou com talas, entre outros, são associados a maus resultados desse tipo de fratura. E o tratamento principal é o tratamento hoje que a gente utiliza já na entrada, o tratamento com fixador externo. Um tratamento provisório com fixador externo para evitar a progressão da piora das partes moles e melhorar também as partes moles, permite uma estabilização provisória e depois partir para o tratamento definitivo, que é principalmente a redução aberta com a fixação interna, com a redução absoluta, uma estabilidade absoluta com redução aberta dos fragmentos e uma fixação interna, tá? Classicamente, nós temos os 4 princípios de Rued e Allgaier, que é o 1, no tratamento cirúrgico, restabelecer o comprimento da fíbula, para te dar parâmetros para reconstruir a fíbula. Uma redução anatômica da superfície articular da tíbia, passo 2. Passo 3 seria a enxertia dos defeitos metafisários. E o passo 4, fixação da fratura com placa de suporte medial, tá? Esse tratamento, quando realizado primariamente, apresentava alto índice de complicações de partes moles, infecção pós-operatória, inclusive sepse grave dos pacientes, uma lesão grave de partes moles, tá? Então, hoje o que é preconizado é o tratamento estagiado, no primeiro tempo com fixador externo e no segundo tempo com tratamento cirúrgico definitivo com osteossíntese. Nós temos aqui alguns exemplos de fraturas que são bastante cominutas, que receberam tratamento com fixação interna e com boa evolução, tá? Vamos falar um pouquinho também das vias de acesso que são utilizadas, né? As vias de acesso da tíbia distal, nós temos uma série anterolateral, anteromedial, anteromedial modificada, posteromedial, posterolateral, tá? E lateral da fíbula. E como é que a gente vai fazer a decisão? A decisão inclui, a gente vai tentar fugir das lesões de partes mole, respeitar uma distância mais ou menos de 5 a 6 centímetros da incisão, que geralmente temos uma incisão mais medial e uma outra mais lateral para abordar a fíbula. E a posição da fratura também é importante, você vai abordar onde você vai conseguir reduzir melhor esses fragmentos. Então aqui temos exemplo, a via anterolateral, que ela é em linha com o quarto meta, e você tem uma via que tem uma incisão reta nessa região, com uma boa exposição da parte anterolateral da tíbia, tá? A anteromedial, que era a via mais clássica, ela era mais medial, e houve uma modificação da anteromedial modificada, que ela faz uma extensão para medial, que você consegue abordar também a parte tanto anterolateral da tíbia, quanto a parte anteromedial, tá? Então aqui nós temos exemplos, os 3 exemplos, em que o C seria a anterolateral, a tipo A seria a anteromedial e a B seria a anteromedial modificada, tá? As vias laterais podem ser lateral, anterolateral ou simplesmente sobre a fíbula, tá? E você vai decidir de acordo com o segmento que você vai querer reduzir e as lesões de partes moles. As principais complicações desse tipo de fratura são as complicações da ferida operatória, as mais comuns, tá? Infecção profunda também de ferida operatória, é frequente. Osteomielite, né?
ainda é um problema, porque tem grandes lesões de partes moles. A não união, também pelo trauma de alta energia, grande perda de vascularização, artrite pós-traumática, rigidez pós-traumática também. E nós temos aqui exemplos de pacientes tratados já, hoje, já com um tratamento já realizado, terminado, foi realizado um tratamento estagiado, mas com complicação de partes moles, necessitando posteriormente de retalhos e cobertura cutânea devido a má lesão, a alta lesão de partes moles. Tá? Então nós temos o exemplo aqui de uma artrite pós-traumática, né, em que tratamento depois é com, principalmente se caso evolua para tratamento cirúrgico, uma artrodese, tá, tibutalar. Então, em resumo, hoje a gente temos graves traumas de alta energia. É um desafio tratar fraturas, mesmo para os cirurgiões mais experientes, por conta dessas graves lesões de partes moles. Tá? O tratamento estagiado, que hoje é preconizado com fixador externo e posteriormente osteossíntese, melhoraram esses resultados, mas mesmo ainda apresenta, nem sempre são favoráveis, mesmo quando recebem o tratamento adequado. A bibliografia que eu utilizei para fazer essa aula é essa que a gente vê abaixo. E muito obrigado.